Bom dia, turma. Bom dia, professor. Aqui quem tá falando é a Emily. E como vimos no vídeo anterior, nós vamos falar sobre a Chapeuzinho Vermelho. Embora tenha muitas versões do conto Chapeuzinho Vermelho, usamos como base para o trabalho a versão dos irmãos Grimm, uma versão mais infantilizada e que deixa espaço para a criança tirar, através de seus conhecimentos do mundo, um significado singular que existe para ela. E também usamos o livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, onde, pelo ponto de vista do psicanalista, os significados ocultos são esclarecidos, mostrando que a subjetividade da interpretação e o conhecimento individual do mundo pode tornar tudo mais significativo. A primeira versão foi escrita por Charles Perrault e ela foi publicada em 1697 com o título Le Petit Chaperon Rouge. Esse conto é um dos contos de fadas que ultrapassou a oralidade e transpôs a barreira do tempo. Até os dias atuais, é uma história muito contada pelos familiares e professores para crianças do mundo todo, ultrapassando claramente pelo estágio oral, onde as características são urgência das necessidades, extrema dependência, nenhuma consideração pelos outros e baixa tolerância à frustração, além da ansiedade de separação. A garota sai sem nenhuma resistência e, a pedido da mãe, ali ela deixa voluntariamente o lar e não teme o mundo externo, como se ele fosse uma selva ameaçadora e cheia de perigos. Ela também tem que lidar com a ambivalência infantil entre viver pelo princípio do prazer ou pelo da realidade. Ela fica no impasse em seguir as instruções da mãe ou se satisfazer em suas próprias vontades. Chapeuzinho está em um processo de transição, passando da infância para a puberdade, ansiando desbravar o mundo externo e se aventurar na possibilidade de conhecer coisas novas. Embora não esteja preparada emocionalmente para esse processo, pois ainda não dominou os problemas édipicos. Chapeuzinho é curiosa, como fica bem claro em vários trechos da história, sempre tendo uma atitude interrogativa quanto ao que encontra no mundo. Ela deseja descobrir as coisas, como indica a advertência materna, para que não fique espiando os cantos. Ela observa que algo está errado quando encontra a avó, parecendo muito estranha, mas se confunde com o disfarce do lobo nas roupas da avó. Pela representação O vermelho aparece nas roupas da protagonista, no nome dela e o título da obra. E o vermelho, ele remete a emoções violentas e sexuais. O capuz que a Chapeuzinho usa é dado pela avó e pode ser interpretado como um símbolo da transferência prematura da atração sexual, que é destacado porque a avó já tá velha, já tá doente, já tá perto da morte. E o nome Chapeuzinho, além de remeter ao tamanho do chapéu, que é um pequeno, o tamanho da menina, ele também mostra que ela é pequena demais para lidar com as situações que o chapéu atrai e com que ele simboliza, que é a questão sexual. Na variação da história, a Chapeuzinho Vermelho, ela leva de novo o doce para a avó e outro lobo tenta atraí-la para fora do caminho correto, que simboliza uma virtude. E dessa vez a menina conta para a avó o que aconteceu. E juntos elas trancam a porta para o lobo não entrar e no final o lobo escorrega no teto, cai na tina cheia de água e morre afogado. E a história termina com a Chapeuzinho voltando feliz para casa e ninguém fez nenhum mal. E essa variação da história mostra a convicção do ouvinte de que depois de uma experiência ruim, a menina percebeu que ainda não está madura para lidar com o lobo, para lidar com essa situação do lobo representado como um sedutor. E ela está disposta a estabelecer uma aliança, um bom relacionamento com a mãe dela. Isso é representado quando a Chapeuzinho corre para a avó logo que um perigo aparece e no lugar de ignorar o problema, como aconteceu com o primeiro lobo, Chapeuzinho já vai falar com
com a avó, né, que é representada pela mãe, e segue o conselho que ela tinha falado para Chapeuzinho encher a tina com água, porque a tina cheira a comida para atrair o lobo e ele cair lá dentro e juntas elas vencerem ele. Isso mostra que para formar uma firme aliança de trabalho com o pai do mesmo sexo, através de uma identificação e aprendizagem com ele, a criança pode se transformar em um adulto bem-sucedido. Porque o lobo não devorou a Chapeuzinho na primeira oportunidade. Pirro explica de uma forma mais racional, aparentemente racional, que o lobo teria feito se não temesse se não tivesse medo dos leadores que estavam por perto. Como na história o lobo é o tempo todo um sedutor masculino, faz um sentido que ele tenha medo por ter outros homens mais velhos ao redor e aí ele é impedido de seduzir a menina. Mas já no conto dos irmãos Grimm, a interpretação é outra, porque ele é entendido que o lobo tem uma voracidade excessiva e isso atrasa ele, porque para ele pegar a avó e a menina, ele tem que ter cuidado, né? Tem que ter cautela para dar certo. Mas essa explicação não faz sentido porque o lobo poderia ter simplesmente pego a Chapeuzinho depois que tivesse enganado a avó, como acontece na história. E o comportamento do lobo começa a fazer um sentido na versão dos irmãos Grimm se a perspectiva for de acabar com a avó primeiro para depois pegar a Chapeuzinho. Porque enquanto a avó estiver por perto, a menina não será dele, né? Ela estará protegida. Enquanto a avó, que faz o papel de mãe, está longe, a estrada está deserta e o caminho é seguro, o caminho é livre para o lobo realizar os desejos dele, que precisavam ser reprimidos na presença da avó, né? E nesse nível, a história já lida com os desejos inconscientes da filha ser seduzida pelo pai, pelo lobo que é representado pelo pai. Na questão sexual, a Chapeuzinho ela não tem uma emoção preparada para isso, ela não tem uma maturidade emocional para explorar sua sexualidade e para ser exposta a essa realidade. O que pode deixar ela uma pessoa vulnerável, uma criança vulnerável, que pode estar em situação de risco, de perigo. Porque se ela for exposta a outras pessoas mais maduras, experientes, que já têm contato com essa realidade, essas pessoas podem facilmente dominá-la. E uma sexualidade prematura é uma experiência regressiva que desperta partes primitivas do ser humano, que cai nas formas edípicas de lidar com a situação. E para vencer essas questões sexuais é preciso eliminar concorrentes mais experientes. São pessoas que já têm um contato mais maduro, o que revela na situação da Chapeuzinho quando instrui o lobo para que chegue na casa da avó. O que também mostra a contradição da situação, porque a menina, ela orienta o lobo para a casa da avó, revela a intenção dela em mostrar que a avó é uma mulher mais madura, que ela é capaz de lidar com a situação que o lobo representa, e a menina não. Ao contrário da avó, ela não tem maturidade para isso e ela trata como refúgio. E essa luta entre o desejo consciente de fazer as coisas de forma correta e o anseio inconsciente de vencer a mãe, que é a avó, é o que torna a história mais palpável, mais humana, mais dentro da nossa realidade. O que nos faz a gente se identificar mais com a menina e ter um apreço por ela. E ela representa um conflito que muitos, quando crianças, já passaram. Muitos de nós já passamos, né? E apesar desses esforços, a gente não podia controlar
E como a Chapeuzinho tenta empurrar o problema para uma outra pessoa, uma pessoa mais velha, uma pessoa que tenha representação de um pai. Mas ela tenta fugir da situação ameaçadora e quase se destrói. Uma interpretação para a história é que o lobo não devora Chapeuzinho logo que a encontra, porque deseja levá-la para a cama com ele primeiro, assim deixando implícito que um ato sexual deve proceder ao devoramento. Embora não seja de forma explícita, a maioria das crianças tem o ato sexual como um ato de violência que um parceiro efetua sobre o outro. Como cita Djuna Barnes, as crianças sabem de algo que não podem explicar, gostam de Chapeuzinho Vermelho e o lobo na cama. Com isso, a história do Chapeuzinho Vermelho dá corpo a uma estranha coincidência de emoções opostas que caracteriza o conhecimento sexual infantil, e por isso, inconscientemente, atrai as crianças e os adultos que, através dela, relembram vagamente da própria fascinação infantil em relação ao sexo. Com a reativação dos anseios édipicos primários na puberdade, o desejo da menina por seu pai, sua inclinação para seduzi-lo e seu desejo de ser seduzida por ele também se reativam. Então a menina sente que merece um castigo da mãe, se não também do pai, por desejar tirá-lo da mãe. O reaparecimento dessas emoções primárias, que estavam relativamente adormecidas na adolescência, não se restringem aos sentimentos édipicos apenas. Inclui também as ansiedades e desejos mais primários que reaparecem durante esse período. Enquanto na versão de Perrault enfatiza a sedução sexual, na história dos irmãos Grimm é o oposto. Nela não se menciona nem de forma implícita nem explícita nenhuma sexualidade. O ouvinte ou leitor tem que completar a ideia. Para a mente infantil, as implicações sexuais permanecem pré-conscientes. Conscientemente, a criança sabe e entende que não existe nada de errado em colher flores. O erro está em desobedecer à mãe quando está em missão de atender ao interesse legítimo de um pai, no caso da história, a avó. O maior conflito está entre o que parece ser interesses justificados da criança com o que os pais desejam dela. A história implica que a criança não sabe o que é melhor para si e como é perigoso ceder a tais desejos. O lobo é a externalização da maldade que a criança sente quando vai contra os conselhos dos pais e permite-se tentar ou ser tentada sexualmente. Quando se desvia do caminho que os pais lhe traçaram, encontra maldade e tema que esta engula e ao pai cuja confiança traiu, mas pode ocorrer uma ressurreição a partir da maldade, como diz em seguida na história. Em contraste com o Chapeuzinho, que cede às tentações do ID, o caçador não permite que suas emoções o dominem. Seu desejo imediato é atirar no lobo, mas seu ego, a razão, se afirma. E o caçador percebe que é mais importante salvar a avó do que ceder à raiva matando o lobo imediatamente. O caçador se controla e abre cuidadosamente o estômago dele com sua tesoura, salvando o Chapeuzinho e a avó. O caçador se torna atraente tanto para as meninas como para os meninos, pois é ele quem salva os bons e castiga o malvado. Todas as crianças encontram dificuldades em obedecer à realidade, mas reconhecem facilmente as figuras opostas do lobo e caçador, o conflito entre o ID e o superego. A ação violenta do caçador de abrir o estômago serve aos propósitos sociais mais elevados. A criança sente que ninguém aprecia que suas tendências violentas lhe pareçam construtivas, mas a história demonstra que elas podem ser. Ser extraída do estômago do lobo por uma cesariana, por isso assimila a ideia de gravidez e nascimento. Com isso, associações de uma relação sexual são evocadas no inconsciente da criança. O caçador fala do lobo como um velho pecador e diz que há muito tempo tenta encontrá-lo. Chama-se um sedutor de lobo na história e quando seduz especificamente uma jovem, o sedutor é chamado popularmente de velho pecador. No nível diferente, o lobo também representa as tendências não aceitáveis dentro do caçador. Todos nós referimos ocasionalmente ao animal que está dentro de nós como equivalente de nossa propensão para agir violentamente ou conseguir irresponsavelmente nossos objetivos. Embora o caçador seja da maior importância para o final da história, não sabemos de onde ele veio, e ele nem conversa com o Chapeuzinho Vermelho, apenas salva ela. Durante a história, não se menciona o pai. Isso sugere que o pai está presente, mas de forma velada. A menina certamente espera que o pai a salve de todas as dificuldades, especialmente das emocionais, que são uma consequência de seu desejo, de seduzi-lo e ser seduzida por ele. Sedução aqui significa o desejo da menina e seus esforços para induzir o pai a amá-la mais do que a todos e o seu desejo de que ele faça todos os esforços para induzi-la a amá-lo mais do que a todos.
Então podemos ver que o pai está realmente presente em Chapeuzinho Vermelho, de duas formas opostas, como o lobo, que é externalização dos perigos de sentimentos édicos reprimidos, e como caçador, na sua função resgatadora e protetora. Embora a inclinação imediata do caçador seja matar o lobo, ele não o faz. Depois de salva, é a própria Chapeuzinho Vermelho que tem a ideia de encher o estômago do lobo com pedras. Cabe a Chapeuzinho planejar espontaneamente o que fazer com o lobo e executá-lo, para que ela esteja salva no futuro. Deve ser capaz de acabar com o sedutor, livrar-se dele. Se o pai caçador o fizesse por ela, Chapeuzinho nunca sentiria que realmente vencerá sua fraqueza, porque não teria se libertado dela. É da justiça dos contos de fadas morra por causa daquilo que tentou fazer. A voracidade oral foi o seu erro. Como tentou indevidamente colocar algo em seu estômago, o mesmo é feito a ele. A outra razão é excelente para que o lobo não morra em consequência do corte no estômago que liberta o que ele engoliu. O conto de fadas protege a criança de uma ansiedade desnecessária. Se o lobo morresse quando a barriga é aberta, eles poderiam temer que uma criança, ao sair do corpo da mãe, a matasse. Mas como o lobo sobrevive à operação e só morre devido às pedras pesadas, então não há razão para ansiedades quanto ao parto. Chapeuzinho Vermelho e a avó não morrem realmente, mas certamente renascem. As crianças e também os adultos devem ser capazes de acreditar que é possível atingir uma forma de existência mais alta. As histórias contando que isso, além de ser possível, é o provável, tem uma tremenda atração para as crianças, porque combatem o temor sempre presente de que não conseguirão fazer essa transição ou de que perderão muito tempo no processo. Razão que Chapeuzinho se torna uma menina mais feliz depois do salvamento. A criança compreende intuitivamente, embora não saiba explicitamente, a afirmação de que o adulto faz à criança de que Chapeuzinho realmente não morreu quando o lobo a engoliu. É vivenciado pela criança como conversa fiada. A criança sabe intuitivamente que o fato de Chapeuzinho ser engolida pelo lobo, como muitas outras mortes de heróis, de contos de fadas, não significa que a história acabou, mas é uma parte necessária. A criança também compreende que Chapeuzinho realmente morreu como a menina que permitia que o lobo a tentasse e que quando a história diz que a menina pulou fora do estômago do lobo, ela volta à vida como uma pessoa diferente. Por isso, um dos grandes méritos do conto de fadas é que as crianças sempre acreditam que transformações são possíveis. Morra por causa daquilo que tentou fazer. A criança cujo consciente e inconsciente ficaram profundamente envolvidos na história compreende o que significa o lobo engolir a avó e a menina, que, devido ao que aconteceu, as duas ficaram temporariamente perdidas para o mundo, perderam a capacidade de estar em contato e influenciar o que sucede. Por conseguinte, alguém de fora deve vir em socorro, e quando se trata de mãe e filha, quem poderia ser além do pai? Chapeuzinho Vermelho, quando cai na sedução do lobo para agir de acordo com o princípio do prazer, em vez do da realidade, implicitamente retorna a uma forma de existência anterior e mais primitiva, numa forma típica dos contos de fada. A sua volta para um nível de vida mais primitivo é exagerada, indo até a existência pré-natal no útero, já que a criança pensa em extremos. Mas por que a avó deve ter o mesmo destino da menina? Esse detalhe está de acordo com a forma da criança de conceber o significado da morte, que a pessoa não está mais disponível. Os avós devem ter a utilidade para a criança, devem ser capazes de protegê-la, ensiná-la e alimentá-la. Caso contrário, são reduzidos a uma forma primitiva de existência. Como a avó de Chapeuzinho Vermelho não é capaz de lidar com o lobo, tem o mesmo destino da menina. A história deixa claro que as duas não morreram ao serem engolidas. Isso é evidenciado pelo comportamento de Chapeuzinho quando é libertada. A menina pulou fora gritando: "Oh, como eu tive medo! Como estava escuro dentro do corpo do lobo!" Sentir medo significa que a pessoa estava bastante viva, um estado oposto ao da morte, quando não se sente nem pensa mais. O medo de Chapeuzinho era da escuridão, porque devido ao seu comportamento ela perdeu o estado mais elevado de consciência. Isso iluminava seu mundo. É como a criança que, sabendo que errou, ou não se sentindo mais protegida pelos pais, sente a escuridão da noite com os terrores se impondo sobre ela.
Não só Chapeuzinho, mas em toda a literatura dos contos de fadas, a morte do herói, a diferença da morte de uma pessoa idosa depois de ter vivido, simboliza o fracasso. Depois de lançada na escuridão, Chapeuzinho está madura e capaz de apreciar as coisas sob uma nova luz, de compreender melhores experiências emocionais, que tem de dominar as que possuem, de evitar para que não a esmaguem. Nas histórias como Chapeuzinho Vermelho, a criança começa a entender, pelo menos no nível pré-consciente, que só as expectativas esmagadoras despertam sentimentos internos correspondentes com os quais não podemos lidar. Dominando-os, não precisamos temer o encontro com o lobo nunca mais. Isso é reforçado pela sentença final da história, quando o Chapeuzinho diz que nunca mais se arriscará a encontrar o lobo ou andar sozinha na floresta. Ao contrário, o final implicitamente adverte a criança que fugir das situações problemáticas é a solução errada. A história termina assim. Mas Chapeuzinho Vermelho pensou: enquanto eu viver, não sairei da estrada para entrar na floresta por mim próprio, quando mamãe proibir. Com esse diálogo interno fundamentado numa experiência perturbadora, o encontro de Chapeuzinho com a própria sexualidade terá um resultado bem diferente, quando ela estiver preparada, quando então a mãe a aprovará. Desviar-se do caminho reto como um desafio à mãe e ao superego foi temporariamente necessário para a menina obter um estado de melhor organização da personalidade. A experiência convenceu-a dos perigos de ceder aos desejos edípicos. Ela aprendeu que é melhor não se rebelar contra a mãe, nem tentar seduzir ou permitir-se ser seduzida por aspectos ainda perigosos do homem. Ainda mais, apesar dos desejos ambivalentes, é bem melhor aguardar um pouco mais pela proteção que o pai oferece, quando ele não é visto em seus aspectos sedutores. Ela aprendeu que é melhor assimilar o pai e a mãe e os valores deles com mais profundidade e de forma mais adulta dentro de seu próprio superego, para se tornar capaz de lidar com os perigos da vida. A história conta sobre voracidade oral, agressão e desejos sexuais púberes, e se opõe à oralidade educada da criança em maturação. A história termina quando todas as figuras, a menina, a mãe, a avó, o caçador e o lobo, fazem o que é devido. O lobo tenta escapar e cai morto, então o caçador tira a pele do lobo e a leva para casa, a avó come o que Chapeuzinho lhe trouxe e a menina aprende sua lição. Não existe uma conspiração de adultos para forçar o herói a emendar-se como exige a sociedade. O conto de fadas possui certeza de sua mensagem. Devido à experiência, Chapeuzinho será capaz de decidir por conta própria seu futuro. Chapeuzinho perdeu sua inocência infantil quando se encontrou com os perigos do mundo e os de dentro dela, e trocou-os pela sabedoria que só os que renascem possuem. Os que não só dominam uma crise existencial, mas também tomam consciência de que era a sua própria natureza que os projetava na crise. A inocência infantil de Chapeuzinho morre quando o lobo se revela e a engole. Quando sai do estômago do lobo, ela renasce, relacionando-se de modo positivo com os pais. Não mais como uma criança, ela volta à vida como uma jovem donzela.